bom dia. Esta semana é uma semana assim, bem especial de chamada de conscientização. Que essa semana se comemora o Dia do Autista. E você sabia que o Brasil tem mais ou menos 6 milhões de pessoas com algum espectro autista? Pois é, mas acontece que até agora não temos políticas públicas assim eficientes no setor. E o que fazer então? É sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para a gente falar um pouco mais a respeito desse assunto foi o Dr. Wellington Beckman, que é vice-presidente da Comissão de Direitos das Pessoas Autistas da OAB Maranhão. Bom dia. Bom dia, é um prazer, muito honrado de poder estar aqui, principalmente nessa semana, nesse mês de abril, que é um momento que toda a comunidade autista ela precisa falar mais e mais, porque o nosso objetivo é o quê? É que a sociedade possa conhecer mais sobre o autismo. Então, é uma chamada de conscientização, chamar a atenção para o problema. É exatamente. Isso? Autismo não é um problema, claro. Não, a gente não está falando de problema nesse sentido. A gente está falando de problemas no sentido de atendimento, de um monte de outras coisas que estão envolvidas na situação. Foi nesse caso que eu falei problema. Não, tá? Mas na verdade o autismo ele não é um problema. O que é o problema no autismo? É o capacitismo, é o preconceito, é falta de políticas públicas, porque se nós tivermos tudo isso conforme as legislações que nós temos, elas já trazem esses direitos, o autismo nunca será um problema. O problema é totalmente o contrário, é a falta. É a sociedade que não está preparada para conviver com o autismo. Exatamente. É Pronto, isso que vira o problema. Isso. Não é problema dele. Não é, o autista não tem problema nenhum. Não. Nós é que temos problemas em lidar com a pessoa que é um pouquinho diferente. Exatamente. Pronto. Essa diferença, para que ela não seja um problema, como o senhor falou, precisa de políticas públicas, precisa de toda uma infraestrutura para funcionar. E a gente pode dizer que o Brasil ainda não está preparado? O Brasil não... Vamos lá. Se nós formos pensar em termos de legislação, eu, por curiosidade e porque gosto muito de estudar, eu fiz uma comparação com a Alemanha e com a França e o Brasil em termos de legislação. Aff, Maria. Foi um estudo meu, né? Porque eu gosto de estudar, eu sou um advogado, eu sou mestre, eu sou pai de um adolescente autista, então, como foi uma escolha minha de ser pai de autista, então quando a gente escolhe algo, você tem que ser o melhor naquilo ali. E eu prometi a mim mesmo que eu seria o melhor para o meu filho. Então, eu tenho que estudar sempre. Então, eu fiz uma pesquisa, eu fiz uma comparação com a legislação. Eu tenho uma irmã que mora na França, que é cidadã francesa. Tenho primos que moram na Alemanha, nos Estados Unidos. Eu fiz uma comparação. Em termos de legislação, nossa, mas nós estamos melhor do que esses dois países. É mesmo? Incrível. Eu pensei que a gente ia sair perdendo. Pelo contrário. Agora, o pouco que eles têm, comparado ao muito que nós temos, lá funciona e aqui não. Aqui nós temos papéis e papéis, leis e papéis nas gavetas, porque qual é o grande problema? Fazer com que essas leis sejam aplicadas. Bom. Esse que é o grande problema. Temos as leis, mas não temos a execução das leis. A execução, a aplicabilidade, a fiscalização. A fiscalização. Aqui a gente fala muito na Assembleia, aquela lei que não pega. É uma vitória quando você consegue a lei, que ela seja aprovada e tal, mas aí quando você vai ver no dia a dia de vocês, a gente lutou tanto por essa lei, e aí o que aconteceu? A discriminação continua, o capacitismo continua, o preconceito continua, existem penalidades e a negação da matrícula, muita coisa que a gente alcança ainda à sociedade, né? Aquelas pessoas que não querem ver que o autismo é uma realidade desde o passado. Porque se nós formos comparar, se nós formos fazer assim, uma análise, né, vendo a história de um país, a lei que foi criada, que traz a visibilidade do autismo, ela é de 2012, ela só tem 13 anos, para a história de um país ela não é nada. Nada, é verdade. Agora tu imagina, antes de 2012, não se tinha um diagnóstico, não se falava, o autista, porque o autista nem pessoa com deficiência era considerado, então ele ficava à margem, totalmente. Porque quando a gente vai pensar em termos de legislação da pessoa com deficiência, ela começa nos idos de 1993, pessoas com deficiência. Só que não se falava de autismo. O autismo passa, para efeitos legais, a ser considerado pessoa com deficiência a partir de 2012. E as famílias que já tinham autistas, que hoje estão com 29, 30 anos, Thelma, que é uma pequena grande mulher, que é uma das pessoas que eu admiro, que tem uma história maravilhosa, o presidente da AMA, o Isaac está com 30 anos. Imagina o que Thelma não teve que enfrentar
Entendeu? Considerando que só se fala de autismo a partir de 2012. Dizer, pois é, isso eu quero dizer. Como é que a gente pode lidar com isso se nem a política para deficiente é aplicada nesses casos, porque eles não são considerados. Lembrei de outro, Dona do Carmo. Dona do Carmo tem o Jefferson com 41 anos. Imagino que essas mulheres não tiveram que enfrentar todos os tipos de preconceito, porque não se falava. O meu filho tem 14, então em 2012... nasce a lei, o marco, né? E falando do autismo, né? Mas ele ainda tinha 2 anos, então era muito difícil. Deu para aproveitar e a gente está aí tentando aproveitar. Está tentando aproveitar, exatamente, né? Porque a gente pode pegar, doutor Wellington, uma coisa bem basiquinha, a matrícula na escola. As escolas não estavam preparadas para esses alunos e era negada a matrícula. Hoje não pode negar. Mas mesmo não podendo negar, a gente não pode dizer que as escolas já estão preparadas para eles. Eu vou te falar uma realidade, eu assumo tudo que eu realmente falo, porque é como eu te falei, eu não... Hoje, a minha luta, eu quero deixar um legado para o meu filho, então eu tenho que fazer o melhor. Eu te digo que hoje nenhuma escola, ela realmente está preocupada em praticar a inclusão. Sabe por quê? Por uma questão, vamos lá. Quando você vai estudar a Lei de Diretriz de Base, que é de 96, ela já fala da pessoa especial, ela já fala da necessidade que ele tem do intérprete de Libras, uma série de coisas. Nós estamos falando 96, tá? E aí o que acontece? Todo o investimento que a escola tem que fazer para ter o acompanhante especializado, que hoje é o mediador, que veio a partir de 2012, na Lei Berenice Piana. Adaptações, tudo isso, ela vai ter um investimento. A escola pública, ela oferece um serviço público. A escola privada, ela vende educação. Então, são duas situações um pouco diferentes. É verdade. Só que, na escola pública, ela oferece um serviço público, mas esse serviço público, no que diz respeito à educação, é péssimo. E a escola privada, que vende a educação, também nesse quesito, é péssimo. Não está fazendo, uma venda, vamos dizer assim, melhor. Só que aí tem um detalhe, né? O que ocorre? Todos esses investimentos, elas não podem repassar, no que diz respeito ao empresário do ramo da educação, não pode repassar para as mensalidades, isso, aquilo, outro. Mas nós aprendemos no direito uma coisinha básica, o risco da atividade empresária. O que é isso? Eu ia perguntar. O que é isso? O risco da atividade empresária, por exemplo, se monta uma empresa, você escolhe um ramo, você tem que saber, entendeu? Que você tem que ter lastro, que você tem que... Ninguém obriga o empresário do ramo da educação a ele entrar na educação. Então, se ele entra, ele tem que saber que ele não pode repassar, que ele tem que isso, que ele não pode negar matrícula, ele não pode fazer uma série de coisas. Então, ele entra consciente. E aí que está o problema, ele não faz o investimento. Então, se ele começar a ser a referência na educação inclusiva, eu sou o primeiro a levar meu filho para lá. Todas as pessoas que têm filho, eu vou levar para aquela escola. Aí o pessoal diz, mas temos que fazer alguma... Gente, está aí o legislativo, está aí os deputados, então vocês que procurem o Congresso para fazer políticas para que vocês tenham, né, alguns benefícios. Isso não é um problema da nossa família, porque a gente quer educação para o nosso filho. Vocês não se meteram nesse ramo, então vocês já sabem que vocês não poderiam negar matrícula, que não podem fazer isso, aquilo, outro. Então não adianta dizer que a conta não fecha. Mas a conta não vai fechar mesmo. Não vai. Não vai fechar porque... É como você diz, não pode repassar o gasto, né? Isso. Não pode repassar o investimento feito naquela inclusão. Então, qual é a minha saída como empresário? Vou falar aqui como empresário, não tem nem escola, nem de reforço. Se eu fizer uma coisa dessa, eu disfarçadamente vou fazer de conta que eu tenho uma... O que a gente tem hoje é um fazer de conta, porque tu não pode negar matrícula. Você não pode negar, então tá matriculado. Mas em compensação vou te colocar junto com outros, porque também não pode segregar. Também não pode segregar. Graças a Deus foi uma luta, foi uma conquista de você mostrar que o autismo ele não tem que ficar à margem, ele tem que socializar. E isso é uma mão de aprendizado, tanto das famílias atípicas com famílias típicas, porque desde o início essas crianças já aprendem a conviver com a diferença. Ok, nós falamos de todos os problemas agora. No próximo bloco a gente muda o rumo dessa conversa. A gente vai fazer só um intervalinho e a gente volta já para continuar conversando. Estou dizendo que o nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente tem muito ainda o que conversar. Eu volto já.
Estamos de volta conversando aqui sobre essa semana de chamada de conscientização para o autismo e nesse número alto de pessoas que a gente tem com a síndrome do autismo, com o espectro autista, aliás. E eu estou conversando aqui sobre esse assunto com o Dr. Wellington Beckman, que é vice-presidente da Comissão de Direitos dos Autistas da OAB e também é pai de autista, por isso que ele está falando com toda essa propriedade. Na verdade, você é pai de autista, né, que você falou, né? Se o seu menino já tem 14 anos, mas você resolveu ser pai de autista. Quer dizer, não foi uma imposição da natureza. Por quê? Vamos lá. Eu estou perguntando uma coisa muito pessoal? Não, jamais. É porque então toda vez que eu vou falar isso, eu falo com tanto amor que eu me emociono. Então eu já peço vendo. até desculpas. Eu já estou vendo. Meu Deus. Eu já peço até desculpas porque é um assunto que eu amo tanto. Como tu falaste, foi uma escolha. Por incrível que pareça, é aquela história, eu acredito, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu acho que tudo na vida tem um propósito. E Deus faz o caminho certo ali. Então você vê, né? Eu vou fazer 64 anos, eu casei 3 vezes, eu nunca quis ser pai. Nunca. Eu já me relacionava com as moças que já tinham filhos, porque elas, se viessem me cobrar, eu já dizia não. Nós já temos. Só que acontece, eu tenho uma formação anterior à advocacia. Aliás, eu tenho 2 formações. Eu comecei a minha carreira na Marinha, eu fui para a Escola de Formação de Oficiais. Então, eu sou um ex-comandante da Marinha Mercante, viajei por esse mundo afora. Então, eu tive todo um treinamento, eu tive toda uma preparação para isso. Hoje, eu olho para trás e falo assim, gente, eu acho que Deus me deu uma preparação, me preparou para uma guerra que não ia acontecer. A guerra que eu iria enfrentar era outra. Era outra, tá lá na frente. Depois eu sou bacharel em psicologia, e olha só, por que eu resolvi... Então, tudo começa a se encaixar. E depois o direito, que eu me apaixonei. Bem depois por que se apaixonou por essas coisas. Exatamente. E eu sempre fui uma criança, desde minha mãe cozinhava maravilhosamente bem, preparava minha lancheira, que eu sou da época de andar com lancheira também. E minha lancheira era disputada pelos meus colegas, né? Porque eu imagino, filho de uma chefe de cozinha, que não se falava na época esse nome. Mesmo, né? A mamãe fazia comidas, bolos e tal. Quando eu chegava lá e olhava aqueles cachorrinhos na rua, eu tirava minha lancheira, tirava minha comida e já começava desde os 8, 9 anos para dar comida para cachorro na rua. Já na fase adulta, então, eu sempre tive dentro de mim, eu não sabia, algo de querer lutar por uma causa, uma bandeira. Já li para cego, na época do Rio de Janeiro, com 40 anos de Rio de Janeiro. Já me fantasiei de palhaço para ir para o hospital com criança com câncer, do programa Ronald McDonald. Então, eu sempre tive... Era uma coisa que era inatural, era uma coisa que me levava. Sempre eu estava em busca de uma bandeira. Quando eu largo 40 anos de Rio de Janeiro e venho para cá, para São Luís do Maranhão, eu tive a oportunidade de conhecer minha esposa, que é uma doutora Ediane Brito, que é médica, ginecologista, sexóloga. Me encantei, paixão à primeira vista. E ela, no primeiro encontro, já virou para mim e disse assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero homem nenhum morando comigo, eu tenho um filho autista, entendeu? E gostei do teu papo, mas... tu lá, eu aqui, eu fiquei rindo pra ela, falei, foi muito engraçado, eu digo, agora tua Tudo que você dizia para disseram para você depois, né? E você veio se encantar justamente por quem disse isso, Aí né? eu virei para ela e disse assim, pois olha, a partir de hoje, o teu filho vai ter um pai. Ela disse, não fala bobagem, não diz o que tu não conhece, e foi muito engraçado. Só que ela me cozinhou durante 6 meses, e ela viu que um bom marinheiro, né? Um bom marinheiro não abandona um barco nas dificuldades. Exatamente. Ele luta até perder as forças. E ela viu que eu não arredava o pé. E aí, então, eu acho que eu encontrei minha bandeira, eu encontrei a guerra que Deus tinha preparado para mim enfrentar. Olha, você não está de maquiagem, mas eu tô, então eu não posso chorar. E desde aí já a gente vem assim, aí nós criamos junto com a Karina, que é a presidente da comissão, criamos a Comissão do Direito das Pessoas Autistas, e a gente vem então palestras, a gente tem que vir visitando municípios, e eu acabei me virando vamos dizer assim, um especialista na área, porque eu acabei me transformando até advogado do meu próprio filho. Foi meu primeiro cliente no autismo, foi meu filho. E eu na advocacia atuo numa área que nem aqui no Maranhão tem, que é a marítima e portuária. Eu sou um maritimista, um portuarista. Então, a minha clientela, Rio de Janeiro, empresa de navegação, porto e tal. Então, Deus me falou assim, calma, eu vou te dar aqui, ó... Uma outra coisa. Uma outra coisa para você
dentro da máxima, né? Da linguagem marinheira, que bom marinheiro não abandona o barco na dificuldade. E esse barco, às vezes, ele pode ser muito pesado? Ele é muito pesado. Ele é muito pesado. Principalmente porque o autismo ele se divide em níveis de suporte. O leigo fala, o leve, moderado e severo. Isso. Tecnicamente falando, pelo DSM-5, que é o Código Estatístico de Doenças da Sociedade de Psiquiatria dos Estados Unidos, ele divide em suporte 1, 2 e 3. É o quanto de suporte humano aquela criança, aquela pessoa com TEA precisa para levar a sua vida. Então, o suporte 1, que é o leve, que de leve não tem nada... É leve para quem está olhando? É leve para quem está olhando. Os índices são altíssimos quando chega uma certa fase de tendências suicidas, porque eles se sentem diferentes do mundo. Os índices são altíssimos de 89% que sofrem bullying na escola, porque ele é o diferente. Ele é o diferente. Qual o autista mais famoso hoje que nós temos aí, suporte 1? Elon Musk, Bill Gates, Anthony Hopkins, né? Vou tirar logo 3, assim. Sim, só... Né? Então, por aí vai. Então, o Vale do Silício está cheio desses autistas, suporte 1, né? Com superdotação e tal. Né? E aí você tem o 2 e você tem o 3, o meu é o 3, que é o severo. Mas em todos os níveis, nada é fácil. Discriminação, bullying no 1. O 2, por incrível que pareça, o 2 e o 3, porque um grande outro problema, autista não tem cara. Você olha um cadeirante, você olha uma pessoa, o autista, cara, ele não tem cara. Então o suporte não sofre muito. Pesquisas já mostram relacionamentos abusivos, autista, né? Sexo feminino, abuso sexual, tem tudo. Eles são de uma ingenuidade, de uma pureza e eles têm os seus momentos, as desorganizações. O 2 e o 3. Então, falta de política pública, falta de mão de obra capacitada. O diagnóstico, vou te dar um dado aqui histórico, né? Até a década de 40, o mundo da medicina, o mundo da medicina não reconhecia a psiquiatria como especialidade. Então, a psiquiatria ela é uma especialidade aceita pela medicina a partir da década de 40. Por que eu estou te falando isso? Então, a psiquiatria ela começa devagar, né? Os estudos. Então, tu imagina um guarda-chuva meio aberto. Meio aberto. E aí a medicina foi evoluindo. O diagnóstico foi melhorando. E é por isso que não é que aumentou, é que o diagnóstico melhorou e os autistas passaram a ter mais visibilidade. Concordo plenamente. Então, o guarda-chuva fez isso, ó. Abriu. Hoje, doutor Beckmann, eu diria que o maior problema de um autista ou da família do autista seria o quê? Mais a falta de políticas públicas, mais o preconceito, mais o bullying. O que é mais evidente nesse dia a dia? Vamos por parte. O autista, pela lei brasileira, ele tem direito ao diagnóstico precoce. Então, você consegue, o autista, já na amamentação, não sou eu que estou falando, sou médicos, né? Você já começa a perceber alguns sinais. Um autista está amamentando, ele não está olhando para o olho da mãe. Ele está com o olhar longe, né? Ele está distante. Ele já começa a mostrar alguns sinais. Ele vai brincar na banheira, ele já tem hiperfoco no brinquedinho. Então, são sinais que vão acontecendo. E que um bom profissional especializado já começa a te direcionar a um desenvolvimento de determinadas terapias. O diagnóstico ainda não está fechado. Sim. Porque acontece uma coisa chamada poda neural. Então, vamos imaginar que o nosso cérebro está sendo desenvolvido, ele começa a criar umas árvorezinhas, vamos falar assim, e as suas ramificações. Se aquelas ramificações elas não estão sendo aproveitadas, elas vão podando. Deixa eu só lhe cortar, nosso tempo está acabando, só para a gente dizer assim, você está falando, logo lá no cedo já começa a dar sinais, um especialista vai perceber. A gente está falando isso em famílias que têm a condição de ter um especialista mais cedo para fazer esse diagnóstico precoce para dar vamos dizer, uma melhor qualidade de vida. Isso não é a realidade dos brasileiros. Não, eu vou te falar, olha, dados do IBGE, 75% da população brasileira não tem plano de saúde. Depende do SUS. E o SUS é tripartite. Federal, estadual e municipal. Não tem investimento, não tem diretrizes na área do tratamento da autismo. Nós não temos nada no SUS.
Então, ao invés da gente estar brigando contra plano de saúde, que deve se continuar essa briga, nós devemos chamar os políticos também para fazer com que haja políticas sérias no SUS, porque 75%, não sei o que eu estou falando, IBGE não tem. Com certeza. Então já começa por aí. Então essa mãe, para ter um diagnóstico, ela leva 2 anos, 3, 1 ano e 8 meses para poder ter a primeira consulta. A primeira consulta, é verdade. Então o problema já começa aí em ter o diagnóstico. Depois ela tem um laudo, ela tem um diagnóstico. E agora, o que ela vai fazer? Nada. As clínicas nos interiores não têm uma mão de obra especializada, porque a velocidade é muito grande dos casos de autista e a velocidade para a formação desses profissionais ela é lenta, porque é uma formação cara. É por isso que eu estou falando. Entendeu? Olha, é assim, o assunto não acaba, a entrevista Não. sim. A entrevista sim. Mas o assunto é tão extenso, é tão apaixonante, vamos dizer, se eu torno um assunto tão apaixonante que eu quase nem perguntei, sabe? E eu, como um bom advogado que já falo por natureza, então... E olha que eu falo muito, mas dessa vez eu nem perguntei muito. Eu acho que eu me emocionei muito com a história toda, né? Então vamos fazer o seguinte, ainda nesse mês de abril, vamos conversar mais a respeito. O abril está começando, é o mês de chamar a atenção, é o mês de conscientização da nossa responsabilidade também no tratamento, no acolhimento de pessoas. Nosso preconceito, nosso bullying pode ser deixado de lado nesses momentos. A gente pode ter vamos dizer, tornar a trajetória mais suave para quem está nesse barco aí, como o doutor Wellington. Tem um convite a fazer, dia 11 de abril, nós temos o Descomplicando o Autismo 3, porque todo ano nós fazemos esse evento, é um trabalho nosso da comissão, eu como vice-presidente, a doutora Karina, e é aberto ao público, são 7 palestras, então aberto ao público, Dia 11, então, no dia 11 na UAB. Na UAB, então pronto, já, quem quer conhecer um pouquinho mais já tem uma outra oportunidade. Antes que chegue a nossa nova entrevista, já tem. No dia 11, essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito do autismo, seja 1, 2 ou 3, todos precisam da mesma atenção e do mesmo cuidado. Por enquanto, eu vou agradecer sua participação, doutor Beckman, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter conversado comigo, por dividir suas emoções, dividir os seus conhecimentos aqui nessa mesa de café. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos sempre à disposição. Chamou, estaremos aqui. Falar do autismo, esse é o momento. Mês de abril é o momento de nós falarmos. É a conscientização mundial. Hoje e amanhã e depois, até o final do mês, o mundo inteiro vai estar falando do autismo. Nós precisamos disso. E a gente espera que depois de abril continue se falando todos os dias do ano. Com certeza. Mas, por enquanto, muito obrigada e um bom dia. Um bom dia. Obrigado a todos. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que aprendeu um pouquinho mais a respeito, mas sempre é tempo da gente aprender muito mais, principalmente sobre assuntos que a gente não conhece. Vale a pena a gente chegar perto e conhecer a realidade. Tá? Fica a dica. Tchau e até a próxima.